Meus irmãos, nós vamos continuar aqui na nossa classe da Escola Bíblica Dominical de adultos, com a temática hoje, que atitudes nós devemos tomar à luz do fim? Como vivermos à luz da proximidade do fim? Nós podemos dizer que estamos vivendo o fim do fim, porque o fim de todas as coisas, o fim da humanidade, o fim do mundo, a volta de Cristo, tudo isso teve um início quando Cristo chegou. Então, quando se fala do fim, é a partir do tempo em que Cristo nasceu e vai até quando Cristo voltar. Então, nós somos essa geração que estamos vivendo o tempo do fim. Mas creio eu, como muitos outros estudantes da Bíblia, que essa nossa geração está vivendo sim o fim do fim. Pedro, Paulo, outros apóstolos e a igreja neotestamentária, eles viviam naquela perspectiva de Cristo voltaria naquele dia, naquele tempo, naquela época. E é assim que nós devemos viver cada dia da nossa vida, como se Cristo fosse voltar hoje. Então nós vamos refletir no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 19. E eu gostaria de dizer para vocês de antemão, que esta carta de Pedro, ela tem como ênfase o sofrimento. Por mais de 15 vezes, Pedro menciona o sofrimento na vida dos cristãos. E Pedro tem nesta carta uma nota dominante que fala sobre o alento, o conforto, a esperança. Tanto é que, por conta dessa carta, Pedro também é conhecido como o apóstolo da esperança. Paulo, o apóstolo da fé, João, o apóstolo do amor. Mas por conta dessa nota paternal, pastoral, que Pedro segue nessa carta, sempre alentando aqueles cristãos perseguidos, e na primeira parte da carta, aquela perseguição normal a qualquer crente, por andar na contramão do mundo, por ter opiniões diferentes no que diz respeito à sua fé ao mundo, por viver uma vida baseada no temor de Deus, na humildade, na fidelidade, na verdade. Só essas coisas já servem para nos fazer perseguidos no colégio, no trabalho, na faculdade, porque você discorda de determinados pontos de vista seculares, mundanos, por exemplo, como o aborto. Crente não concorda com o aborto, crente é totalmente contra o aborto, mas a sociedade acha espaço, muitas vezes, para concordar com o aborto. E é uma coisa que a gente deve ficar pensando. Eles proíbem a palmada, né? Existe uma lei que proíbe a palmada, mas querem aprovar uma lei que mata a criança ainda dentro da mãe. Veja que contrassenso. É proibido bater, não, Bia? É proibido dar uma palmadinha. E quando se fala em bater, principalmente a minha pessoa, porque talvez as pessoas pensem, pastor, deve bater. Não. Bater é você corrigir, não é matar, não é marcar, não é destroçar a criança, mas é aquilo que Provérbios fala, uma palmadinha leve, corrigir. Então, eles saíram de um extremo para outro, né, a lei, porque muitos pais realmente espancavam, matavam, feriam, queimavam. Aí eles saem de um extremo para outro. Não pode dar palmada, mas pode enfiar uma agulha de tricô no útero e matar crianças. Então é um contrassenso. Então o cristão, ele vai sempre contra pontos de vista que não têm apoio na Escritura, e por isso você é perseguido. Se você diz que menino usa azul e menina usa rosa, você pode receber chacota por conta disso, e outras coisas. Só que a partir do capítulo 4 de Pedro, ele não está falando dessas perseguições comuns a qualquer crente, porque Timóteo diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, todo aquele que quiser ser um crente fiel, piedoso, ele vai ser perseguido. Não tem como você ser um crente fiel às Escrituras sem ser perseguido. Então, se não há nenhum tipo de perseguição na sua vida, na família, no trabalho, na faculdade, nenhum tipo de perseguição, é um mau sinal. É um mau sinal.
Mas a partir do capítulo 4 de Pedro, ele não está falando dessas perseguições, vamos dizer assim, comuns a qualquer crente. Mas ele está falando de uma perseguição agora oficial, agora estatal. Porque Nero, Roma, até então, não enxergavam os cristãos como uma ameaça, mas apenas como uma pequena seita, uns perturbadores. Mas à medida que esta crença foi crescendo e mais pessoas se tornando adeptas do cristianismo, então o próprio Estado começou a trazer fortíssimas perseguições sobre a igreja. E eu, semana passada, conversei aqui com a igreja na pregação sobre um dos sinais do fim dos tempos, que é a rebeldia dos nossos filhos, dos seus e dos meus, contra os pais. Semana passada, quem estava aqui semana passada pela manhã? Foi a nossa temática, filhos e pais. E eu mencionei aqui que a desobediência dos filhos aos pais é um sinal do final dos tempos. E nunca, nenhuma geração foi tão rebelde aos pais como a nossa geração. Ao ponto de, em determinados lares, quem governa, quem administra, entre aspas, administra, quem conduz o lar, são as preferências dos pequenos reis, as crianças. E hoje eu quero continuar nessa temática do fim dos tempos, trazendo a perseguição como um forte sinal de que nós estamos no fim do fim. A ponto da gente não poder expressar opiniões das quais nós cremos convictamente, à luz da Escritura, que a gente é censurado, cancelado, tirado do grupo do Zap, olhado com desconfiança, por afirmarmos aquilo que cremos, aquilo que temos convicção à luz da Escritura. E esta perseguição, ela tem muita chance de aumentar dia após dia e de se tornar oficial, inclusive aqui no nosso país. Em outros países, em outras regiões do mundo, esta perseguição, ela já tem conotações oficiais, cristãos são caçados, decapitados, mortos sim. Isso não é divulgado em larga escala, mas há conhecimento de que hoje, ano de 2022, muitos cristãos são absolutamente mortos. Eu ontem ouvi uma história de um casal de missionários que ia para a igreja e o missionário ia pregar, e no que ele está indo para a igreja, ele, a esposa e o filho, um pequeno filho, eu me lembrei de muitos pais aqui da igreja que têm filhos pequenos, e os policiais pegaram esse pai, pelo fato dele ser missionário, amarraram o pai numa árvore, a mãe noutra árvore, e deixaram a criança livre, mas só que essa criança livre foi chicoteada na frente dos pais, que não podiam fazer absolutamente nada. E essa criança chorou até não conseguir chorar mais, e de tanto apanhar essa criança, veio a óbito. E os pais assistindo aquele massacre aos seus filhos, pelo fato de serem apenas cristãos. Então, em muitos países, já há uma perseguição oficial, estatal, e isso pode também chegar aqui no Brasil a qualquer momento. Como nos comportarmos? Como lidarmos como cristãos diante do fim do fim? Abra sua Bíblia, 1 Pedro, eu já falei para você, capítulo 4, a partir do versículo número 7, diz assim a Escritura: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, o fim é uma realidade. Não se deixe enganar por aqueles que dizem assim: desde quando eu era criança, minha avó dizia que Jesus ia voltar, que o mundo ia acabar, e até agora, nada de mundo acabar, nada de Jesus voltar. Mas certo do que o ar que nós respiramos, o fim, ele chegará. É melhor que eu e você creamos nesta realidade e vivamos a nossa fé à luz desta realidade. O fim chegará. E com duas maneiras, né? Pode ser através da nossa morte, chegou o fim para nós. E pode ser também com a volta visível, audível, gloriosa do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja de uma vez por todas. O fato é que eu e você
precisamos viver cada dia da nossa vida à luz desta realidade e não nos deixar enganar por enganos, falácias, mentiras. Precisamos mais do que nunca estarmos atentos ao que diz a Escritura Sagrada. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Diante dessa realidade do fim, nós não podemos arrefecer, diminuir, perder o ritmo acerca da nossa vida de oração. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 26? O dever de nós vigiarmos e de nós orarmos. Veja o que Pedro está dizendo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. A nossa primeira atitude em relação aos dias do fim é ter uma vida frutífera, abundante, constante de oração, com sobriedade, atento às situações. Sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio é aquele que não está entendendo nada, que está perdido, que está fora de si. Então Pedro está dizendo que nós precisamos estar atento à realidade, às necessidades, estarmos, em outras palavras, ligado com o dia a dia, a realidade e ligado com Deus. Veja, 1 Pedro 3,7 diz que orações de homens, elas são interrompidas pelo fato de homens tratarem mal a sua esposa, de serem hostis, de não serem sensíveis com a esposa. O fato do homem, tratar mal a sua esposa, impede a sua oração. E aqui Pedro está dizendo que nós não podemos estar desatentos, mas que precisamos ter sobriedade e precisamos estar atentos às situações e, a despeito de tudo isso, orarmos. Orar pelo quê, pastor? Orar pela nossa vida, irmãos. Orar para que o Senhor nos dê firmeza no seu caminho, na sua presença, na sua palavra. Orar pela nossa família. Não preciso gastar muito tempo aqui para dizer que o ataque à família tem sido muito forte, porque você destrói a família, você enfraquece a igreja, você acaba com a sociedade. Porque a igreja é uma grande família feita de pequenas famílias. E se tivermos famílias dentro da igreja enfraquecidas, divididas, rachadas, machucadas, como haverá um avivamento dentro da igreja quando as famílias estão marcadas por mágoa, falta de perdão, divisão, confusão? Então precisamos orar muito pela nossa família, pedir muito a graça de Deus pela nossa casa, ter sobriedade para lidar com as questões de casamento, de filhos, de disciplinas espirituais, de conduzir o nosso lar. Nós estamos vivendo o enfraquecimento da masculinidade. Os homens estão abandonando a sua liderança, o seu papel. A maioria dos lares cristãos, eles são pelo menos puxados para as práticas cristãs pelas mulheres. E isso é triste. Oração, irmãos. Oração pela nossa família. Oração para nós cumprirmos os nossos respectivos papéis, porque o Deus que fez a família, que instituiu o casamento, Ele também deu papéis para cada um dos membros dessa família, para o marido, para a esposa, para os filhos. E o que a gente vê nos nossos dias é uma tremenda confusão, e a confusão impede que a família desenvolva o seu papel para a glória de Deus. E aí você vê famílias cristãs com divisões, com mágoas. E a gente precisa investir tempo na nossa vida de oração. Não só pela nossa vida cristã, não só pela nossa família, cônjuge, filhos, a vida comum do lar, mas pela nossa nação, irmãos. Como nós precisamos orar pela nossa nação. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A coisa é tão séria, que existem cristãos que eles já se decidiram
não orar por determinadas autoridades políticas, porque divergem do seu ponto de vista partidário ou político. Só que isso, sem querer ofender ninguém, é uma verdadeira estratégia de Satanás. Porque a Bíblia ordena e orienta, 1 Timóteo capítulo 2, que eu e você devemos orar pelas autoridades. E quando Paulo falou isso, o contexto ali era Nero, era quem mandava matar os cristãos, colocar os cristãos em uma estaca e incendiar. E Paulo está dizendo: precisamos orar pelas autoridades para termos vida piedosa. Você sabe que no estatuto da Igreja Presbiteriana, na sua Constituição, rege lá que nós jamais, como pastores, vamos usar o púlpito para falar de políticos, para trazer nomes, para direcionar a igreja para A ou para B. Mas, biblicamente falando, eu e você temos a responsabilidade de orarmos pelas autoridades, para termos vida mansa e piedosa. O bem da nação redunda em bem nosso também. É entregar na mão de Deus para que aquilo que é a vontade de Deus prevaleça. Então, até isso Satanás, ele tem conseguido engendrar no coração de muitos crentes. Precisamos orar pela nossa vida. Precisamos orar pela nossa família. Precisamos orar pelo nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que muitas outras desgraças ainda não aconteceram no Brasil por conta da oração da igreja. Muitas desgraças ainda não aconteceram no nosso país por conta da oração da igreja. É dever nosso, à luz do fim, nos comportarmos com uma vida robusta de oração. E a oração não é coisa simples, a oração não é coisa fácil. Quantos aqui já não fizeram determinados propósitos? Vou orar a tal hora, vou orar tanto tempo, vou orar assim assado. E começa. 3 dias, 4 dias, 5 dias, daqui a pouco essa oração já parou. Porque a oração é coisa que requer disciplina. E mais do que nunca, irmãos, diante de uma apostasia que nós estamos vivendo, diante do dano que a pandemia trouxe à igreja, muitos não voltaram para a igreja. Muitos não voltarão para a igreja. Muitos esfriaram. Muitos retrocederam. Muitos estão agora, e eu quero me direcionar a você que está em casa, acomodado, que depois da pandemia nunca mais veio à igreja, apesar de as coisas estarem mais flexíveis. O vírus já está mais controlado, o povo mais vacinado, mas muitos se acomodaram e disseram assim: eu posso assistir de casa mesmo. E isso não inclui você que tem algum problema sério, mas você que não tem nenhuma dificuldade séria, que poderia estar aqui, mas se acomodou. Isso é um sinal de esfriamento. E outros que têm abandonado a prática da congregação regular, conforme diz Hebreus. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Então nós precisamos refletir à luz do fim dos tempos. Qual o lugar da oração na nossa vida? A oração na nossa vida, irmãos, ela não pode ser resumida a orações de refeição ou oração quando eu vou dormir e obrigado, Senhor, por esse dia. A oração tem que ter um lugar de destaque na nossa vida. A outra ordem de Pedro e o outro o ensino de Pedro, à luz do fim é: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Dizer acima de tudo não significa que o amor precisa estar acima da oração, mas precisa estar junto com a oração. Amar. Você já viu lá em Mateus quando Cristo diz assim, que nos últimos dias vai haver um aumento de quê?
Já que nós estamos na escola dominical, posso fazer pergunta a vocês. Nos últimos dias vai haver um aumento da iniquidade. E vai haver um esfriamento. Vai diminuir o quê? Faça essa conta comigo. Aumenta a iniquidade. Aumenta a maldade. E diminui o quê? O amor. E isso redunda em 4 adolescentes, por exemplo, assaltando um carro e matando uma senhora de 90 anos que acabava de sair da comemoração do aniversário do seu filho. De 11 filhos, se reuniram, comemoraram o aniversário de um dos filhos. E na saída, essa idosa de 90 anos é arrastada dentro do carro por 4 jovens. Cai, bate a cabeça e morre. Sabe o que significa isso para eles? Absolutamente nada. Para os adolescentes? Nada. Quem viu agora, apesar do Rio de Janeiro ser uma terra maravilhosa, mas acontecem coisas desagradáveis às vezes. E uma senhora agora de 72 anos arrastada, adolescente assaltando o carro. É o aumento da iniquidade, é o não valor à vida, é o não respeito à vida, é a não consideração ao outro. E esse amor diminuindo, esfriando. Mas isso não deve acontecer, ou não pode acontecer no meio do povo de Deus, no meio daqueles que são chamados para se amar e que serão conhecidos diante do mundo por amar um ao outro, conforme palavras do Senhor Jesus, em João capítulo 13, versículo 35, que nós seríamos conhecidos diante desse mundo por amar um ao outro. E agora, diante do fim, diante desse cenário de perseguição oficial, estatal ou não, ou aquelas perseguições comuns do colégio, do trabalho, da família, o nosso amor ele não pode esfriar, a gente não pode dizer, se vire, eu vou cuidar da minha vida. Pelo contrário, o nosso amor ele precisa aumentar. Esse amor que ajuda, esse amor que tolera, esse amor que perdoa, esse amor que confronta em amor, e assim, tolerando, confrontando, perdoando, cobre multidões de pecados, conforme diz o texto. Cobrir multidão de pecado não está dizendo que eu preciso passar a mão na cabeça do meu irmão, que precisa ser corrigido e que eu tenho que ser conivente com o pecado dele. Não, isso não é bíblico. Cobrir multidão de pecado é você não expor o pecado, é você não acabar com a reputação daquela pessoa, mas é você ser um instrumento de amor da parte de Deus e ajudar aquela pessoa, inclusive, a vencer o pecado. E se for o caso, passar por uma disciplina eclesiástica para sair daquela situação. Então, diante das perseguições, do esfriamento, do amor lá fora, do aumento da iniquidade, de tantas notícias que a gente vê no dia a dia, na televisão, e das perseguições oficiais ou não, a orientação para mim e para você: cresça na sua vida de oração. Peça a Deus que derrame amor no seu coração. E esse amor, ele precisa começar a partir da nossa casa. Amém? Não adianta você querer ser uma bênção na igreja, na rua, no trabalho e não ser em casa. Em casa é o nosso primeiro ministério. Em casa é a nossa primeira igreja. É só você lembrar do gadareno que Jesus libertou. O cara vivia lá todo destruído, abandonado por tudo, por todos. Jesus faz uma obra linda na vida dele. Os demônios pedem a Jesus para ir para os porcos. Jesus diz, ok, dá sim para os demônios. Mas quando aquele rapaz pede, Senhor, eu quero ir contigo, Jesus dá não para ele. Não, vá para a sua casa e revela na sua casa como Deus teve compaixão de você. O primeiro testemunho em casa, a primeira ação de amor em casa é com a família, com os pais, é com o cônjuge, é com os filhos. Então, diante dessa realidade de perseguição, este Pedro, usando esse tom pastoral durante toda a sua carta, revelando aquilo que Jesus levou ele a fazer quando fez aquela pergunta lá em João 21, do 15 ao 17, dizendo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. E quando você lê a carta de Pedro, você vê Pedro com esse tom pastoral, encorajando, incentivando, dizendo: nós estamos de fato sendo perseguidos, mas não obstante a toda essa perseguição, nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. Capítulo 1. Nós estamos de fato sendo perseguidos, mas a despeito de toda essa perseguição, sejam santos como vosso Pai é santo. Pedro capítulo 1, do 13 ao 16. Nós estamos de fato sendo espoliados, exilados, e somos aqui nessa terra peregrinos, nós somos aqui nessa terra forasteiros. Pedro querendo dizer para eles o seguinte: aqui não é nossa pátria é celestial, nós não temos morada permanente aqui na terra. E o fato simplesmente de crermos em Jesus e andarmos em Jesus provoca todo esse fogo ardente contra nós. Mas, capítulo 2, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. É Pedro dizendo aos seus leitores contemporâneos: não desanimem, não desistam. Há uma pátria melhor, há uma pátria superior. Sempre Pedro vai se dirigir aos seus leitores como peregrinos, forasteiros e exilados. Termos que significam: nós não somos daqui, nós estamos passando. E eu e você precisamos entender isso hoje, viu? Porque tem crente vivendo como se tudo se encerrasse aqui na terra. O coração dele está definitivamente nas coisas aqui da terra. Não há espaço para buscar as coisas do alto, como Paulo incentiva aos Colossenses. Se você está em Cristo, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Então, essa vida cristã séria, envolve sofrimento. A vida cristã, Pedro diz na sua carta, não é indolor. 15 vezes ele fala sobre o sofrimento. 15 vezes ele fala sobre sofrermos, em vários aspectos. Então, essa vida de estar em Cristo, pare de sofrer, não é bíblico. Nós estamos num lugar inóspito. Este mundo não é a nossa casa. Este mundo jaz no maligno. Mas a despeito de vivermos dias tão difíceis e complicados, que não precisa ser nenhum profeta da desgraça, apenas ler a Bíblia, esse mundo vai piorar, esse mundo vai complicar. E a palavra para mim e para você é que diante de um mundo hostil e que tem tendências fortíssimas de piorar cada vez mais, tem uma vida de oração abundante. Ame o seu próximo. Ame com perdão, com tolerância, com auxílio, com ajuda. O texto continua. Vamos agora, versículo número 9. Queria que vocês lessem, por favor, para que vocês pudessem assim participar. Todos leiam o versículo 9. Sem murmuração, hospitaleiros. Agora tem que ter vigilância e sabedoria, né? Os dias são maus, você não vai abrir sua casa para todo mundo. No contexto, os crentes se reuniam nas casas. Os missionários precisam ser hospedados, recebidos nos lares. Às vezes, na cidade que ele morava, a perseguição estava mais intensa. Então ele saía de cidade em cidade e precisava ser hospedado, porque eles não se reuniam em igrejas como no nosso tempo, pelo menos nos 2 primeiros séculos. Então as casas precisavam ser abertas para que esses crentes, às vezes fugindo de perseguição, pudessem ser hospedados, recebidos. Agora imagina o que é você estar lá na sua casa, com a sua administração para 4 pessoas, 5 pessoas, e de repente chega lá: olha, eu estou aqui com minha esposa e nossos 7 filhos. Minha nossa, fosse hoje o preço do feijão R$7 ou R$9, a cenoura R$13, o cara, meu Deus.
Eu estou aqui com a minha esposa e nossos 7 filhos, fugindo de uma perseguição tal. Você pode nos dar abrigo na sua casa? Sim, entre, fique aí. Era assim? Seja hospitaleiro e sem murmuração. Então, eles precisavam abrir as portas para os outros crentes, para os outros irmãos, até porque esses próprios que estavam agora abrindo a porta, num futuro próximo, poderiam ser eles a necessitar de portas abertas. E como aplicar isso para os nossos dias de tanta violência, de tantas pessoas se fazendo passar por bem quando são más? A ideia é: abra sua casa para aconselhar um casal. Abra sua casa para aconselhar uma moça, um rapaz. Abra sua casa, como é a realidade de muitos aqui na igreja, para a realização de uma célula, para que a palavra seja estudada na sua casa, para que grupos pequenos se reúnam na sua casa estudando as Escrituras. Agora a gente pode falar isso, né? A pandemia praticamente acabou. É abrir a sua casa para a proclamação da palavra, para receber um vizinho aperreado, para pelo menos chorar com aquele vizinho que às vezes bate a sua porta, e não são poucas vezes, que chegam vizinhos na nossa porta para bater, apenas às vezes para chorar e para contar os seus dramas. E nós temos ali a oportunidade de orar com aquelas pessoas, de falar da esperança que há no Cristo vivo para essas pessoas, seja qual for o problema dela, familiar, uma enfermidade, um drama que apareceu, e nós estarmos ali prontos, sem murmuração, para fazer da nossa casa uma porta de socorro para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Cuidado para não confundir ser hospitaleiro para botar qualquer tipo de pessoa na sua casa, ou até mesmo abrir a sua casa para estranhos, mesmo se passando às vezes por servos, missionários, pastores. Quantas famílias já não entraram em uma confusão porque abriram indiscriminadamente a sua casa sem discernimento, e aí, no lugar de ser bênção para as pessoas, acabaram entrando numa grande confusão. Então, diante dos dias tão difíceis que nós vivemos, é preciso enfatizar: abra a sua casa, mas tenha discernimento. Quem está entendendo? Amém? Não é abrir indiscriminadamente. A pessoa bate lá: estou com fome, eu venho lá de Aracaju e não sei o que. Aí você abre, senta aqui, almoça. Pode ser um bandido, pode ser uma bandida. Então é necessário equilíbrio, sabedoria e atenção. Mas mesmo essas dificuldades contemporâneas não podem impedir de sermos hospitaleiros e de fazê-lo sem murmuração. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Se tiver, pode fazer. Sobre oração, sobre o amor, sobre ser hospitaleiro. Quem está entendendo tudo, diga amém. Podemos seguir? Ok. Então, diante desses dias que anunciam o fim, essas marcas precisam estar presentes na nossa vida. Porque a tendência de muitos tem sido esfriar, irmãos. Tem sido retroceder. Tem sido levar uma vida cristã relapsa. De pouca oração ou nenhuma oração. De pouca ou nenhuma leitura bíblica. De pouca ou nenhuma expressão de amor. De indiferença para com o outro. Não quero contato, não quero falar. Não quero saber da vida de ninguém, nem quero que ninguém saiba da minha vida. Então as portas estão sempre fechadas, não quer comprometimento com o outro, porque esse comprometimento envolve sacrifício. Envolve não só abrir a porta, mas abrir o coração, abrir o bolso, ser hospitaleiro, amar, significa muitas vezes isso. Abrir a porta, abrir o coração, abrir o bolso, investir tempo. Mas isso pode redundar em muitas glórias para Deus e no socorro para muitas pessoas. Não precisa levantar a mão, mas eu queria que você pensasse
um dia que alguma porta ou algum coração foi aberto para ajudar você. Um dia que você estava vivenciando um drama, uma dificuldade, mas alguém resolveu lhe ouvir. Alguém resolveu trazer uma palavra para você. Alguém resolveu chorar com você. Alguém resolveu investir em você, ajudar você financeiramente. Quanto isso foi importante para a sua vida. E em chegando a nossa hora de também fazê-lo, não podemos nos furtar. Mas os dias que nós vivemos são dias que nos empurram para o egoísmo, para o individualismo, para o não envolvimento com o outro. Porque envolver com o outro dá trabalho. Porque envolver com o outro drena as nossas forças. Mas individualismo e egoísmo não tem nada a ver com cristianismo. Individualismo e egoísmo não tem nada a ver com cristianismo. Então nós precisamos ser hospitaleiros. Abrir o coração, abrir a casa, abrir o bolso, muitas vezes. Ok? Oi. Alguém dá um microfone a ela ali, por favor, Felipe? Aí você vai falar, o povo não vai escutar. Sim. Essa é tão fácil que eu vou pedir Bia para responder. Hein, Bia? Essa é tão fácil que eu vou pedir tu para responder. É o seguinte, eu estou em casa sozinha com o Levi. O interfone toca. Aí ele atende. Me dê um alimento, me dê uma ajuda. Aí eu não vou mentir e dizer que não tenho. Aí fico nessa situação. Vou ou não vou? Porque eu tenho medo de abrir a porta e ser um assaltante. Aí eu digo, aí eu faço assim. Eu deixo o interfone pendurado e fico esperando a pessoa ir embora. Parabéns. Eu faço isso. Você está certíssima. Eu não vou dizer que não tenho a comida. Tenho, quero ajudar, mas eu tenho medo de ir. Não, muito bem. Eu vou dar a resposta para você, que a igreja toda aqui aprendeu com o pastor Jean. Mas lá em casa, como a gente mora no prédio, né? E toca lá, eu digo à minha filha, não atenda. Não atenda. Está com fome. Não atenda. Por quê? Pode ser realmente um homem com fome. Mas pode ser um bandido e pegar minha filha. Então, se eu estiver em casa, eu vou lá e dou um jeito de ajudar. O que é que o pastor Jean-Marc faz? Ele, naquele lugar que ele mora, ele diz, né, que é um sítio, que é zona rural, aquela coisa, não tem energia. Ele diz que às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, chega alguém lá, é um perigo. Aí ele, para não deixar de ajudar, vai até o portão e avisa a pessoa. Amigo, eu vou jogar, viu? Aí bota numa sacola e joga. Entendeu? Nem se expõe e nem deixa de ajudar. Entendeu? É isso que ele faz. Eu não estou dizendo que uma mulher vai fazer isso, porque pode ser mais perigoso ainda para uma mulher. Entendeu? Entendeu, Lu? Então ele faz assim. Então a gente, dando para ajudar, ajuda. Mas se não der para ajudar, nem mente e nem coloca a sua segurança em risco. Porque você tem que privar pela sua vida e pela sua família. Está lá você e Levi, chega lá um camarada lá, comidinha. Quando ele perceber que o ambiente é só você e Levi, olha o perigo. Porque por mais que queiram dizer, uma mulher não aguenta um homem. Amém, irmãos? Amém? Não aguenta. O homem pode ser um homem fraquinho, mas se ele for para a força com a mulher, são poucas as mulheres que conseguem resistir um homem na força. Então você tem que privar pela sua segurança e não há nenhum pecado nessa prática. Amém? Fique tranquila. Isso, muito bem. Ok, irmãos? Temos que manter a nossa segurança ali e, na medida que der para ajudar, ajudar. Mas se for colocar a nossa vida, a nossa família em risco, infelizmente, a gente tem que
primar pelo cuidado da nossa família. Versículo 10 agora, ele vai dizer de outra prática que nós precisamos ter à luz da proximidade do fim. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Está falando do serviço. Não arrefeça, não desanime, sirva, trabalhe, seja engajado na obra do Senhor. O Senhor que na sua multiforme graça concedeu dons diferentes a cada um. Uns cantam, uns pregam, uns evangelizam, uns aconselham. Isso falando a respeito de dons ligados à fala, é o que ele vai dizer aqui, de acordo com os oráculos de Deus. Então, todos nós, você é crente, você recebeu dom ou dons. Não seja um crente apenas de ficar sentado na cadeira e vibrando com as pregações, ou criticando as pregações, ou achando boa, ou achando ruim, mas faça parte do trabalho, se engaje, há muito a se fazer, há evangelismo a se fazer, há ministérios a se criar, há uma missão, como o pastor trouxe aqui hoje, a levar. Jesus está vivo, há tantas pessoas desesperadas, e dentro daquilo que Deus lhe concedeu, porque tem coisas que você sabe fazer muito bem, que o pastor não sabe, que o presbítero não sabe, que o diácono não sabe, mas você, irmãzinha, sabe, e tudo isso contribui para o avanço do reino de Deus. Então, à luz do fim, não cruze os braços, mas sirva. Quantas pessoas, eu quero que você faça um exercício de memória aí, quantas pessoas já foram engajadas na obra, ativas na obra, instrumentos de bem na obra. Vamos pensar só na quarta igreja, mas agora elas dizem assim: não quero mais me envolver com a igreja, não quero mais servir, eu até vou, eu até participo dos cultos, mas para mim, servir eu não quero mais. Por quê? Porque teve um desgaste, porque teve uma decepção, porque em algum momento foi ferido, e isso acontece. Nós nos relacionamos, nós não vivemos numa cápsula, nós lidamos uns com os outros, e nesse lidar um com o outro, você fere, você é ferido. Ninguém deixa de ir trabalhar porque levou uma bronca do chefe. Ninguém deixa de ir trabalhar porque o supervisor ou alguém chegou lá e até foi áspero, foi até mal educado, e você não diz: eu não vou mais trabalhar, eu não volto mais àquele lugar. Você volta. Mas na igreja parece que tudo é muito mais melindroso. E quantas pessoas deixaram de servir, irmãos? Quantas pessoas deixaram de servir? Se você estiver com seu coração magoado, fechado, e deixou de servir porque isso ou aquilo aconteceu, porque aquele ou aquela outra não reconheceu, ou falou isso ou falou aquilo, que Deus sare o seu coração em nome de Jesus, e que você retorne ao serviço do Senhor, e não permita que nada nem ninguém venha obstruir a sua dedicação de servir na obra de Deus, porque não servimos a homens, nós servimos a Deus. Nós não servimos para frente, nós servimos para o alto. Então, diante dessa realidade do fim, sirva. Coloque os dons que Deus lhe deu a serviço. E ele vai dizendo aqui: cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ou seja, se o dom que você recebeu está ligado à pregação, a ensino, a aconselhamento, alguma coisa na área da fala, ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é isso? Ensine, pregue, aconselhe em acordo com a Escritura. Nenhum pregador, nenhum mensageiro tem mensagem própria. O mensageiro, ele prega a mensagem do Senhor. A mensagem é de Deus. Por exemplo, o que eu estou tentando trazer aqui, por quê? Porque eu posso não ser claro.
Aí entra a pessoa. Eu posso não dar a você a capacidade de compreender bem. Então entra o mensageiro. Mas a mensagem em si que eu estou trazendo aqui para você, é a mensagem de Deus, da palavra do Senhor. Porque o mensageiro, ele não tem mensagem própria. Então ele está dizendo, fale conforme os oráculos de Deus. Não é conforme eu estou sentindo no meu coração. O que a Bíblia diz sobre isso? Você vai aconselhar um casal. Você vai aconselhar uma moça, um rapaz. Você vai aconselhar um jovem que quer viajar para fazer uma faculdade fora, um namoro. Ele pode chegar para você, como diz lá em Tito, que as mulheres mais velhas aconselhem as moças mais jovens e os homens mais velhos aos rapazes. Isso não, e aconselhamento, conforme diz Romanos 15, não é uma exclusividade de pastores, presbíteros ou líderes, mas a igreja mutuamente deve se aconselhar. Uma igreja madura, ela se aconselha mutuamente. E esse aconselhamento sempre precisa ser à luz da Escritura. Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, fale conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, agora ele fala de serviço. Sei lá, você cozinha, você borda, você faz algum tipo de serviço manual que pode ajudar na igreja, que pode ajudar comunidades carentes. Olha, pelo menos para mim tem sido assim, bastante edificante, apesar de alguns desgastes na execução minha do trabalho, mas de ver os irmãos, por exemplo, aqui, na terça ou na quarta-feira, preparando aquela sopa, dedicando o seu tempo, dedicando o seu trabalho, de modo voluntário. Mulheres, na sua grande maioria, que têm afazeres em casa, que têm seus filhos, que têm seus maridos, que têm o seu lar, mas que de maneira comprometida e séria, dedicam esse tempo para cozinhar. Para quem? Para o pastor? Para o conselho? Para aquelas pessoas? Não, para Deus. E talvez não tenham nem noção do tamanho que é a contribuição que é fazer essa sopa, ou talvez cortar uma cenoura, ou chorar forçosamente cortando uma cebola, porque nem todas mulheres sabem fazer a sopa, mas sabem cortar uma batata, sabem cortar uma cenoura, sabem lavar uma louça. E essa união de serviços desemboca em alimentação de pessoas que às vezes esperam essa hora para colocar o primeiro alimento do dia na boca. Então ponha seu serviço, por mais que você ache assim, não, mas isso que eu sei fazer não é nada. É sim. Talvez você seja uma pessoa que tem desenvoltura para oração. Venha orar, crie um horário de oração. Não importa se virão 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas ou 1000 pessoas, importa que você venha e que você ore. Esta igreja sempre foi marcada por pequenas reuniões de oração e que sustentam o todo da comunidade, porque nenhum trabalho avança sem oração. Então, pense nisso aí. Qual é o seu tipo de diaconia? É na palavra? É no serviço? É um curso que eu posso dar a jovens carentes? Eu posso ajudar alguém na área do reforço escolar? Nós temos uma escola próxima aqui, com centenas de alunos. Então, o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente não se envolve com nada, irmãos. O que acontece? Aí sobra muito tempo para ficar olhando defeito, colocando defeito, criticando, mas não tem envolvimento. Então veja, o que Deus te deu de dom? É na área da fala? É na área do serviço? E coloque isso à disposição do Senhor. Ele continua dizendo, quais as nossas atitudes. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, vamos lá? Deus
Seja qual é a motivação do nosso trabalho? A glória de Deus. Não é para dizer que a quarta igreja é grande, é boa, é bonita. É a glória de Deus, irmãos. A cenourinha que você corta ali, o álcool que você coloca ali na mão de uma pessoa que chega no culto, a flor que você bota aqui para embelezar o púlpito, a ceia que você prepara, tudo isso é serviço, que como formiguinhas, cada um vai fazendo a sua parte e monta um todo. Aí o conselho faz a parte dele, a junta diaconal faz a parte dela, a SAF, o PH, o MP, a UPA, cada um fazendo a sua parte, desenvolvendo o seu serviço para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você precisa estar engajado nisso. Você precisa fazer parte disso. Deixe de ser só um consumidor, sentadinho. Você não acha bonzinho ter gente que cuida das suas crianças, como está acontecendo agora? Aí, ó, você aqui sentadinho e sua criancinha lá recebendo ensino profundo. Não é historinha da carochinha, não. Seus filhos estão lá recebendo ensino profundo. É bom para você. Glória a Deus por isso. Onde é que entra a sua contribuição? Você está contribuindo para o quê e em quê? Para o andamento da igreja. Pense nisso. Esse toque significa o quê? Essa sineta. Faça uma pergunta nisso. Quer o microfone, filha? Cadê o irmão? Ali, vem ali. Não, ele vai te dar ali. Eu não estou querendo levantar nenhuma polêmica. Mas assim, é referente à pergunta que Luciene fez. E quando Luciene disse que... Só está com o Levi em casa. Não deixa. Aí tira o microfone e a minha pergunta é: você não mentiu, mas você se omitiu. E aí? O que eu estou querendo saber é o seguinte, é porque assim, a gente precisa pedir discernimento a Deus, sabedoria, tá certo? Mas nessa questão de não mentir, omitir, eu acho que para mim ficou assim uma coisa muito incerta. O que está certo? Não, eu não vejo omissão, eu vejo não mentira. Nesse caso eu não vejo omissão. Ela não se omitiu, ela simplesmente não ajudou e não disse que também não tinha. Eu não tenho. Dizer não tenho é mentir. Ela não disse eu não tenho, ela simplesmente não foi atender por uma questão de preservação da sua vida e da sua família. Até mesmo em situações de omissão ou não, a gente precisa ter um certo discernimento. O que o cristão não pode, em hipótese alguma, é mentir. Mesmo colocando a vida dele em risco, a mentira sempre vai ser um pecado. Mas existem casos, por exemplo, que se perguntou a Jesus assim: olha, Jesus, que autoridade você faz essas coisas? Ele não disse. Ele sabia? Sabia. Ele dizia assim: me diga você, João, ele era de Deus ou não? Os caras não responderam. Aí Jesus disse: eu também não te respondo. Ele sabia a verdade? Sabia. Ele disse não. Ele se omitiu? Sim. Ele não falou. Então há casos e casos. Há casos que há uma omissão para corroborar com a mentira. Aí a gente tem que ter discernimento nesse sentido. Eu acredito que seja prudência. Prudência. Eu penso assim. Eu sei que nisso também pensa assim. Mas é para trazer mais clareza na situação. Prudência. Ali é, quem é? Davi de Lucas. Davi está rindo à toa com Palmeiras. Mas pastor, essa fase vai passar, pecador. Pastor, com relação à pergunta da irmã, que acontece... Dessa irmã ali? Sim, acontece muito. Principalmente quem trabalha no comércio. Chega cidadão lá e diz: me dê uma ajuda. E eu sei que aquela ajuda ali não é para ele se alimentar. É justamente para ele se drogar, para comprar uma cola, para ir tomar uma cachaça. E aí? Ajuda ou não ajuda? Agora vocês me amam mesmo, viu? Bom. Segundo o senhor disse, eu dou dinheiro a ele. O problema é eu vou ajudá-lo. Agora, o que ele vai fazer é o problema dele. O cara chega para mim e diz assim:
Veja, ele chega para mim e diz, me dê R$1 para me comprar uma sopa, um pão. Segundo o que eu aprendi com o pastor Jean, eu dou. O que ele vai fazer é problema dele. Pois é. Se ele está mentindo para mim, eu não sou onisciente. Então eu dei para ele comprar sopa. Aconteceu um caso comigo, fui comprar, eu não posso dizer o nome, fui comprar um remédio ali naquela, como é o nome? Formular, faz o remédio na hora. Eu vou dizer, eu digo não. Foi Ivermectina, eu fui comprar. Aí fui comprar, o cara chega lá para mim e diz, e ele sabia que eu era pastor, disse, pastor, me dê um dinheirinho para me comprar um remédio. Me dê um dinheirinho para me comprar um remédio. Aí eu digo, aí eu olhei para ele assim, eu digo, quanto é o remédio? Uma merrequinha. Aí eu digo, vou com você comprar um remédio. Aonde é? Aí ele, precisa não. Aí eu disse, não, eu estou dizendo que eu vou com você comprar um remédio. Aí ele disse, não precisa não. Aí, à época, você precisava fazer fila para entrar na farmácia. Aí o pessoal da fila disse, oxe, o rapaz não quis ajuda não? Eu disse, não, eu ia com ele comprar o remédio. Mas ele queria o quê? Aconteceu aqui, ó. Ailton está aqui, aqui Ailton aqui, testemunha. Chegou um rapaz aqui na igreja, depois do culto de oração, e disse, eu sou missionário da igreja batista, tal, itinerante, blá, 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 blá. Essa noite não tem onde dormir, queria ver se dá para me dormir aqui na igreja. Eu disse, rapaz, na igreja é complicado, porque tem que reunir conselho, quem decide tudo é conselho, mas, então o senhor pode pagar um hotel para mim? Eu digo, posso. Aí ele disse, então me dê um dinheirinho. Ele disse, amigo, eu não tenho dinheiro aqui não, mas eu vou com você, pago o hotel, e você amanhã toma um café e segue seu caminho. Mas não tem jeito do senhor me dar um dinheiro, não. O senhor não precisa ir, não. O senhor me dá o dinheiro e eu pago o hotel. Eu disse, dinheiro eu não tenho. Mas eu vou com você e pago o hotel. Aí ele disse, eu posso pedir dinheiro àquele grupo ali? Aí tinha um grupo de irmãos que tinha saído do culto. Ora, se ele queria dormir, se ele queria um lugar para dormir, eu estou me propondo aí com ele ao hotel. Ia com ele no hotel, como a gente já fez isso aqui outras vezes. Já foi eu, Sidney, Henrique, e pagamos o hotel para o cidadão, ele dormiu, no outro dia tomou café, tudo bem, mas queria dinheiro. Aí eu fiquei enfesado. Você não vai pedir dinheiro a ninguém não. Eu estou dizendo a você que vou no hotel, pago o hotel para você, e você vai ficar lá, vai dormir e vai tomar café, e você quer insistir em pedir dinheiro, o povo não está com dinheiro não. Ele disse, muito obrigado, viu senhor? E foi-se embora, não quis o hotel. Esse homem queria lugar para dormir, sim ou não? Não, irmãos. Agora, como o Davi colocou, o cara pede lá R$5, R$2 para comprar pão. Eu não sou onisciente, eu não sei se ele vai comprar droga, vai comprar pão. Se eu posso e quero ajudar, eu ajudo. Agora, o que ele vai fazer depois dali, aí é com ele. Ok, irmãos? Não vai dar para a gente ir até o 19, mas a gente fica até aqui. Entendendo que diante do fim, eu preciso melhorar minha vida de oração, eu preciso amar, eu preciso ser hospitaleiro, e eu preciso servir para a glória de quem? De Deus. Você que deixou de servir, volte a servir. E você que não está servindo, comece a servir. Porque é muito bom estar numa igreja e você só procure um cantinho para você servir para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém? Fica de pé para a gente orar.